E atenção, atenção, donas de casa. Nossa conversa hoje será direcionada especificamente para você, tá? É que durante anos, as pessoas, as mulheres que se dedicam ao lar e cuidam exclusivamente do bem-estar da família, ainda tem muitas dúvidas com relação aos seus direitos frente ao INSS, né? Se podem se aposentar, se não pode, como é que fica todo esse cenário. A gente vai tirar suas dúvidas, você pode participar com a gente através do número do telefone que vai estar passando aqui na sua tela. Então anota, manda aquele WhatsApp pra gente e não esquece de tirar todas as suas dúvidas, porque há muitas, viu? De verdade. Além disso, né, a pergunta que não quer calar é: dona de casa pode se aposentar ou não pode? Quem vai responder isso é a advogada Joeslane Melo. E já falei para vocês, mandem a pergunta, é o número 981457570. 981457570, manda sua pergunta e a gente já vai responder a primeira delas. E aí, dona de casa, pode se aposentar ou não pode? Joeslane, bom dia. Bom dia. Então, dona de casa pode sim se aposentar, contanto que ela contribua para o INSS. E aí a contribuição dela é como segurado facultativo, que é um segurado que ele não tem a obrigação de pagar, como todos os trabalhadores, os autônomos, mas ele tem a faculdade. Então ele opta em pagar o INSS para que possa se aposentar. E esse segurado facultativo tem algumas amenidades, né, que diferem de segurado obrigatório, justamente para estimular a contribuição e garantir às donas de casa, por exemplo, o direito ao benefício. A população ela ainda tem muitas dúvidas, né, com relação a essa aposentadoria das donas de casa. Até porque, como você falou, há uma diferença sim nessa questão de quem já contribui com quem nunca contribuiu. E a gente foi até as ruas ouvir as pessoas e elas mandaram perguntas aqui pra gente. Olha só. Legal. Quais são os direitos de quem paga 5% do INSS? Nesse caso, eu acredito que ela está falando de segurados facultativos de baixa renda. São as donas de casa que recebem, ela não pode receber renda, certo? Para você ser segurado facultativo, você não pode ter um trabalho, ou você se tornaria segurado obrigatório. E não recebe renda nenhuma de aluguel de casa, pensão por morte, pensão alimentícia, nada, não pode ter renda nenhuma no nome dela. E o contexto familiar, quando eu somo todas as rendas do grupo familiar, tem que somar no máximo 2 salários mínimos. Essas pessoas são enquadradas como segurado facultativo de baixa renda e precisam contribuir só com a alíquota de 5%, que é a alíquota mais reduzida. No caso de hoje, como o salário mínimo é R$ 1.100, elas contribuiriam o valor de R$ 55 e teriam direito a praticamente todos os benefícios, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, elas têm direito a auxílio-doença, se elas ficarem incapacitadas, aposentadoria por invalidez, se essa incapacidade for permanente, aposentadoria por idade, se ela obedecer o requisito de idade, que hoje para as mulheres é de 61 anos e 15 anos de contribuição, ou seja, ela precisa estar contribuindo há 15 anos com esses 5%. E também a aposentadoria por idade e o salário maternidade, por exemplo, quem teve neném. E os dependentes dela, filho, marido, no caso de irmão que tem a dependência comprovada, pai ou mãe que também tem a dependência comprovada, podem receber tanto auxílio reclusão, se ela for presa, espero que não, e pensão por morte, no caso de óbito. Bom, com relação no final do ano, né, sempre acontece dos aposentados receberem um pouco mais, né? Ou seria o 13º, se eu não me engano, dos aposentados. No caso das donas de casa que nunca contribuíram, que passaram a contribuir apenas essa questão dos 5%, no final do ano elas vão ter direito a receber esse valor ou não? Sim. A aposentadoria da dona de casa é uma aposentadoria normal de qualquer outra pessoa que trabalhe e receba no valor do salário mínimo. Porque como ela contribui 5%, é 5% do salário mínimo, e ela vai receber um benefício também nesse mesmo valor. Mas ela recebe igual a qualquer outro segurado da Previdência que venha receber aposentadoria. O único benefício que não se recebe 13º é o BPC, né, para deficiente ou para idoso, que é um amparo assistencial, porque ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. São para pessoas que nunca contribuíram e tiveram direito porque eram pessoas financeiramente vulneráveis e ou possuíam uma patologia que incapacitasse para o trabalho ou
uma idade superior a 65 anos. Que é o benefício de prestação continuada. Isso, que a gente chama de BPC ou amparo. Sim, olha só, inclusive a gente tem outra pergunta aqui, o nosso telespectador participando, né, ativo do programa, desde já agradecer a todo mundo pelo carinho. Outra pergunta, vamos lá. Eu nunca paguei o INSS, como é que eu faço para me aposentar? Se ela quiser começar a pagar, eu não sei se era isso que ela estava perguntando, mas se ela quiser começar a pagar, ela pode entrar em contato com o INSS ou pelo 135 ou através da internet, pelo site ou aplicativo do Meu INSS. E aí lá ela consegue fazer a inscrição dela e iniciar os pagamentos como dona de casa. Mas se por um acaso ela nunca pagou, não tem condições de pagar e ou já tem idade, a idade de 65 anos ou mais, ou uma patologia que incapacite ela para o trabalho, além da família viver em vulnerabilidades, né, financeiras, ou seja, ter uma condição financeira difícil, que obedeça os requisitos do INSS, aí ela pode pedir um benefício de prestação continuada, ou amparo, ou também LOAS, como ele é conhecido. Temos outras perguntas aqui, essa agora vai estar no telão, viu? Nosso telespectador participando através do WhatsApp. Diz o seguinte: bom dia, meu nome é Rosilene, eu pagava o INSS pelo Baixa Renda, pois recebo Bolsa Família. Mas quando fui dar a entrada na minha aposentadoria, foi negado. E eu não posso mais trabalhar, pois fiz cirurgia e uso prótese nas duas pernas. Daí eu voltei a pagar, agora, o normal como autônoma. Eu tenho direito à aposentadoria? Olha, eu vou até pedir para deixar a pergunta, porque eu vou questionar também ela numa situação. Sim. Ela me diz assim, eu não posso mais trabalhar. E o benefício dela de baixa renda foi negado. Eu não sei se foi negado porque ela trabalhava. Porque assim, quando eu contribuo como segurado facultativo de baixa renda, eu não posso ter atividade remunerada. Se eu tiver, realmente vai ser negado. Agora, se ela não tinha, é interessante que ela procure um advogado para descobrir o porquê foi negado e ver se na justiça a gente consegue reverter isso. Porque o INSS ele nega vários benefícios. E o papel do advogado é justamente questionar esse indeferimento judicialmente. Então, é interessante ela saber o porquê que foi negado. Se foi negado porque ela estava exercendo uma atividade laborativa, aí realmente a gente não vai ter o que fazer. Mas se não foi por isso, foi por algum outro motivo, a gente precisa analisar direitinho para ver se tem ou não condições de judicializar essa situação. Agora ela falou uma questão interessante que é, ela recebe o Bolsa Família. É importante também que, ao receber o Bolsa Família, aquela criança esteja regularizada na escola, né? Porque, caso contrário, há problema. Inclusive, ela disse que voltou a pagar como autônoma. Isso é, às vezes, até um probleminha. Porque quem recebe o Bolsa Família tem que estar enquadrado naquela situação de renda. A partir do momento que eu começo a contribuir como autônoma, eu estou contribuindo como segurada obrigatória. Ou seja, isso significa dizer que obrigatoriamente eu estou exercendo uma atividade remunerada. Então é preciso que ela realmente dê uma verificada, converse com um profissional, para a gente ver se o melhor seria ela continuar trabalhando como autônoma ou, se ela não exerce nenhum trabalho, como ela disse que não está conseguindo exercer, ela voltar a contribuir como facultativa e tentar resolver o que foi que deu errado, né? Porque eu não tenho como dizer o que fazer se eu não sei o que foi que deu errado. Mas é interessante ela consultar um advogado. Olha aí, muito importante, viu? Temos outras perguntas também do nosso telespectador nas ruas. Outra dúvida. Quem recebe benefício social pode se aposentar? Eu acho que esse benefício social que ela está falando deve ser o BPC, né? O LOAS. A pessoa que recebe não pode se aposentar. Até porque a pessoa que está recebendo benefício de prestação continuada, ela não pode estar trabalhando, né? Então, eu só recebo o benefício de prestação continuada se eu não estiver trabalhando em razão da minha idade ou da minha patologia, da minha incapacidade laborativa. Então, por esse motivo, como eu não estou trabalhando, eu não posso me aposentar, até porque não tem como acumular os dois benefícios. Com relação àquela pessoa que se aposentou ali pelo auxílio-doença, né? Aquela dona de casa que teve algum acidente e se aposentou ali no auxílio-doença. O que é que acontece caso depois, por exemplo, ela necessite renovar o auxílio, venha negado, ela pode, mesmo recebendo o auxílio-doença, futuramente conseguir a aposentadoria permanente? Sim. Na maioria das vezes, a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez,
ela é concedida, ela é precedida, na verdade, por um auxílio-doença. Então, antes de me aposentar por invalidez, eu posso dizer a você que em 99% dos casos eu recebo um auxílio-doença, que é para o INSS me avaliar daqui a alguns meses e ver se essa incapacidade realmente é definitiva, é permanente, e só depois é que ele concede a aposentadoria por invalidez. Então é bem comum a gente ter primeiro o auxílio-doença e depois, se comprovada o caráter permanente, né, se comprovado o caráter definitivo da patologia, da incapacidade, que seja concedida a aposentadoria por invalidez. Tá aí, olha, temos outra pergunta do nosso telespectador, vamos acompanhar. Direito da dona de casa. Então, os direitos da dona de casa na Previdência é justamente esse. Se eu contribuo para o INSS como segurada facultativa, não precisa ser baixa renda, porque eu não posso limitar, a dona de casa só vai poder contribuir se a renda familiar for de até 2 salários mínimos? Não. A gente tem várias alíquotas de segurado facultativo, de 5%, de 11% e de 20%. A de 5% são para os contribuintes de baixa renda, né, cuja renda familiar é de até 2 salários mínimos. 11% do salário mínimo para quem tem uma renda superior a 5%, a 2 salários mínimos. E também a de 20%, que é para ter direito a todos os benefícios que o segurado obrigatório tem. Aí você vai me dizer, tá, Joeslane, então o de 20% tem direito a todos. E o de 5% e o de 11%, aqueles que contribuem com 5% e 11%, não tem direito a todos os benefícios? Só tem um benefício que essas pessoas não têm direito, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Sim. Que na maioria das vezes é a menos utilizada por eles, porque eles acabam se aposentando ou por invalidez, por um benefício de incapacidade, ou pela idade, que só requer 15 anos de contribuição. Acaba sendo mais benéfico para eles. Então, as donas de casa têm direito a todos os benefícios, exceto a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, né, que existia antes da reforma de 2019. Outra pergunta também, quem tem 65 anos e apenas 3 anos de contribuição, ela consegue se aposentar, tem que esticar um pouco mais o prazo? Para se aposentar por idade, no caso de um homem aos 65 e a mulher aos 61 anos, eles precisariam de 15 anos de contribuição. Se só tiver 3 anos, e ele tiver, por exemplo, uma renda baixa, uma renda familiar baixa, comprovar a dificuldade financeira, ele pode pedir um BPC, um benefício de prestação continuada, mas ele não vai poder se aposentar apenas com 3 anos de contribuição. O tempo mínimo é 15 anos. Sim. Olha, Fátima de Campina Grande, ela quer saber, porque o esposo dela faleceu. Ela conviveu 18 anos com ele. Ela tem direito à pensão por morte? Sim. E os filhos também são menores de idade? A primeira pergunta que eu tenho que fazer para ela é, em relação à qualidade de dependente, né, o que a gente fala, união estável, pelo que eu entendo está comprovada. A gente só vai precisar documentar tudo isso para garantir a pensão por morte. Mas a outra parte mais importante é, o marido dela recebia benefício, o marido dela trabalhava ou trabalhou há pouco tempo. Se sim, é bem possível que ela tenha direito a pensão por morte. Agora, algumas vezes acontece do marido estar recebendo um LOAS, por exemplo, e a mulher perguntar, eu tenho direito à pensão por morte se ele recebia um benefício assistencial, que é aquele que não tem 13º? Aí, nesse caso, ela não tem direito. Mas se ele recebia uma aposentadoria, ou estava trabalhando, ou trabalhou há pouco tempo, é bem possível que ela tenha, sim, o benefício. Só não posso dar certeza porque eu não estou vendo os documentos, Fátima, mas se eu pudesse analisar os documentos, eu diria com maior propriedade. Tá, e agradecer a Fátima de Campina Grande pela pergunta e todos os telespectadores que estão mandando aqui. Inclusive, chegou uma outra pergunta de uma telespectadora que seria um outro assunto, não relacionado à dona de casa especificamente. Ela tem o trabalho dela, mas está afastada devido à pandemia e ela quer saber se ela tem direito, mesmo estando afastada do trabalho devido à pandemia, se ela tem direito a receber o auxílio maternidade. Sim, tem sim. Tem. Então, ela está afastada, porque assim, eu não sei o que é que ela fala de afastada, né? Não sei se ela está falando o contrato suspenso, por exemplo, ou se ela está fazendo home office, eu não sei o que é que ela diz. Mas assim, se ela tem um vínculo de trabalho ativo, mesmo que ele esteja suspenso, por exemplo, as grávidas, elas tiveram o benefício, o contrato de trabalho, algumas grávidas tiveram o contrato de trabalho suspenso.
estão recebendo aquele auxílio governamental. Essas pessoas vão ter, sim, direito ao salário maternidade, sem nenhuma... Outra dúvida também, de uma outra telespectadora, Luana de Cajazeiras, um cheiro, Luana, para você. A mãe dela tem 56 anos e em toda a vida ela só trabalhou 3 meses registrado, né, legalizado, tudo direitinho. Depois disso, ela não contribuiu mais, então ela contribuiu nos 3 meses, parou, depois não contribuiu mais. Ela tem direito a receber alguma coisa, tendo em vista que houve esses 3 meses de contribuição? O fato dela ter 3 meses de contribuição não gera direito a nenhum tipo de benefício. Porque, como eu te disse, para a gente receber algum benefício por idade, por exemplo, ela teria que ter pelo menos 15 anos de contribuição. Mas, se a mãe dela viver numa situação financeira difícil, e aí o que é que eu chamo de situação financeira, a gente chama de vulnerabilidade financeira. São famílias, por exemplo, que têm uma renda por pessoa de até 1/4 de salário mínimo. Na justiça a gente consegue aumentar esse limite para meio salário mínimo. Então, se eu pegar a família, o número de pessoas, mãe, filho e o marido dessa pessoa, 3 pessoas, tem uma única renda que é de 1 salário mínimo e dividir vai dar 1/3 de salário mínimo. Então, é possível que judicialmente ela consiga receber o benefício assistencial. Mas se a renda for superior a meio salário mínimo e não tiver nenhum gasto extraordinário, gasto com fralda, com medicação, com consulta especializada, aí infelizmente ela não consegue receber. Mas ela poderia tentar, nesse caso, o benefício assistencial a depender da condição financeira dela. Certo. Outra dúvida também, na verdade, todas essas explicações que você está dando, ela engloba em diversos assuntos em que as pessoas estão mandando as perguntas aqui. Uma delas, agora que chegou, foi a do Wesley. Ele tem só quantos anos aqui, Janaína? Ele passou 3 anos e 5 meses pagando o valor de R$121. Ele vai ter algum tipo de direito de se aposentar futuramente, mas é como você está explicando, né? É necessário ter os 15 anos, no mínimo, para poder haver essa aposentadoria, né? Aposentadoria por idade. Eu não sei qual é o caso de Wesley. Ele, pelo que falou, 121, ele deve estar contribuindo como segurado facultativo, né? Ou na alíquota de 11%. Então, assim, esse tempo de contribuição existe para ele, ele tem esse tempo. Se ele continuar trabalhando ao longo da vida ou contribuindo como segurado facultativo, ao completar a idade, ele pode ter direito à aposentadoria por idade e também, se Deus o livre, mas acontecer algo com ele, tanto que incapacite, ele pode ter direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e os dependentes dele podem ter direito também ao auxílio-reclusão e pensão por morte. Mas tudo isso, se ele continuar contribuindo e se ele tiver no período de graça dele, que para o segurado facultativo é um pouco menor do período de graça, né, que é a segurança que ele tem com o benefício. Eu até falo, às vezes as pessoas não entendem o período de graça, mas é assim, o seguro é como seguro de carro. Quando eu pago o INSS, eu fico segurado por um tempo, eu fico protegido pelo INSS por um tempo. Então, qualquer coisa que aconteça comigo, o INSS ele tem que me dispor o benefício, ele tem que me pagar o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o que seja. E aí é isso que a gente chama, esse período que a gente chama de qualidade de segurado. Então, se acontecer qualquer coisa no período de segurado de Wesley, ele tem sim direito a receber os benefícios. Agora, se fizer muito tempo, ele passar muito tempo sem contribuir, pode ser que ele não tenha mais direito. Deixa eu dar um outro exemplo também, aqui, nesse caso, não especificamente das donas de casa, mas quem trabalha, por exemplo, a pessoa trabalhou 1 ano na empresa, e aí ou pediu para sair ou foi demitido, e aí nesse processo, nessa transição de tempo, essa pessoa ficou, 2 meses, 3 meses sem contribuir, depois passou para outro trabalho e aí aquele trabalho, consequentemente, vai pagando o INSS daquela pessoa. Esse período que a pessoa ficou sem pagar, nesse intervalo de tempo entre um emprego e outro, dá algum problema caso a pessoa não tenha pago? Não, muito pelo contrário. Como eu falei, a gente tem uma coisa chamada período de graça. É justamente esse período. Então, quando eu termino eu saio de um trabalho, né, a empresa para de pagar o meu INSS, eu tenho no mínimo 1 ano de segurança que o INSS vai me assistir se eu precisar de um benefício. E esse período de 1 ano pode se transformar até em 3. Aí tem alguns requisitos específicos que alargam esse período que a gente chama de período de graça.
Tá aí, viu, gente? Olha, é muito importante que você fique atento aos seus direitos, né, com relação à aposentadoria, né? Todo mundo quer se aposentar aí. E além disso, né, é importante que você fique atento a esses detalhes para que fique regularizado, tudo direitinho dentro dos conformes. Bom, Gesane, muito obrigada por sua participação aqui no programa, por esclarecer tantas dúvidas, e aproveita e deixa aí suas redes sociais, caso alguém tenha mais, ficou com aquela pulguinha atrás da orelha ainda. Sim, pode me seguir, gente, no meu Instagram, é Joeslane Melo, ADV, tô vendo que tá aqui na telinha. Sim. Quem puder me seguir, se quiser tirar dúvidas, no que eu puder ajudar, eu sempre estou disposta. No meu Instagram tem também meu telefone, então vocês fiquem à vontade para me consultar, para tirar dúvidas, que eu estou sempre à disposição. Tá aí, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, eu que agradeço. Olha, pessoal, a gente vai agora num rápido intervalo comercial, tá? Daqui a